Educação dos filhos. Veja, Deus instituiu o sacramento do matrimônio exatamente para que o casal tenha filhos. Os dois aspectos que eu falei da vida sexual, o aspecto unitivo, unir o casal, sereis uma só carne, e o aspecto procriativo. Gente, eu sei que caiu sobre o mundo um medo de ter filhos, mas é um medo irracional. Por quê? Veja, eu vou dar aqui alguns dados bem rápidos que vocês vão entender. O Japão é um país que tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. O Brasil tem 20. Ou seja, o Japão, e não é só o Brasil, toda a América Latina está na faixa de 20 pessoas por quilômetro quadrado. Nós somos um continente vazio, se comparar com a Europa e comparar com o Japão. Nós temos 16 vezes menos gente por quilômetro quadrado do que o Japão. E o Japão está fazendo campanha para aumentar a população. Porque a população está ficando envelhecida, não nasce crianças, e o país tende a ir se acabando. E o nosso Brasil já está entrando nessa linha também. Porque vocês sabem que para que um país mantenha a população, tem que ter 2,1 filhos por mulher. Por que 2,1? Porque quando morre o casal, se eles deixaram 2 filhos, mantém, né? O 0,1 na média é por causa daquelas pessoas que não se casam, morrem sem deixar filhos, então, por isso que é 2,1. O Brasil está com 1,7, ou seja, a população do Brasil daqui a pouco vai começar a diminuir. E o Brasil é um país, nós podemos dizer, vazio. Você vai dizer, não, tem muita gente no litoral. Quando você vai para dentro do Brasil, o Brasil é vazio. Mato Grosso, você anda 100 quilômetros de cidade para outra cidade. Aqui em São Paulo, a cada 10 quilômetros tem uma cidade. Mas no Amazonas, no Piauí, aqui em Goiás mesmo, talvez, você tem que andar aí 50, 100 quilômetros para chegar numa outra. E o que você tem no caminho? Só verde, só terra. Ora, você pega um avião em São Paulo, vai até Recife, Fortaleza, 3 horas de voo, o que você vê lá embaixo? Terra, 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 de vez em quando uma cidadezinha. É uma mentira dizer que no país tem muita gente. Falta uma série de coisas, mas não é a culpa do desequilíbrio, não é por muita gente. Gente, todos os países da Europa estão diminuindo a população. Isso quer dizer o quê? Tende a acabar. Os muçulmanos estão invadindo a Europa, os asiáticos estão invadindo a Europa, os africanos estão invadindo a Europa. É só ir lá para ver. Eu estive lá mês passado, o que tem de africano, de muçulmano e de chinês e japonês na Europa é uma coisa impressionante. Por quê? Porque não nasce mais europeu. Então, tende a se acabar. E o Brasil já entrou nessa cultura. Bom, eu estou dizendo isso porque a igreja reage contra esse controle de natalidade drástico que se faz. Há uma política internacional, de uma chamada organização IPPF, americana, que é reduzir o número de pessoas na Terra de 7 bilhões que nós temos hoje para 2 bilhões. Então, propaga tudo que é tipo de esterilização, vasectomia, laqueadura, pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, porque quer ver o mundo na mão de meia dúzia. A igreja não aceita isso. Bom, eu queria só fazer esse preâmbulo para dizer o seguinte: Deus quer que a gente tenha filhos. Crescei e multiplicai. Quantos filhos? A igreja fala em paternidade responsável. Ou seja, você ter todos os filhos que você puder criar equilibradamente. Agora, o que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo 2 coisas, ou 3 coisas, pelo menos. Primeiro, há muito comodismo, há muito
Ah, não quero filho, porque filho dá trabalho, filho gasta, filho tira o sono da gente. Isso é egoísmo. A vida é uma coisa extraordinária. Não tem nada mais importante que a gente possa gerar nesse mundo do que um filho. Ainda que você fosse o maior cientista do mundo, você nunca vai fazer uma descoberta igual um filho, que é imagem de Deus. Já pensou nisso? Bom, então a igreja diz assim: o casal deve ter todos os filhos que puder criar. Se você pode criar 10, tenha 10. Se você pode criar 2, tenha 2. O que está errado no mundo? O que está errado é que aqueles casais que podiam estar criando 5, 6, 7 filhos, está criando 1. E aquele casalzinho, onde o marido ganha salário mínimo, está criando 4, 5. Quer uma prova disso? Passa nos bairros pobres, está assim de criança. Passa nos bairros ricos, você não vê criança. A coisa está de cabeça para baixo. Precisa virar esse negócio de cabeça para cima. Não é? Eu tive 5 filhos. Por quê? Porque eu tinha dinheiro. Eu era professor universitário. Se eu, que sou professor universitário, um salário razoável, eu não tiver 5 filhos, quem é que vai ter? É o porteiro da faculdade, que ganha pouco mais de um salário mínimo? Estão entendendo? Então, é preciso colocar as coisas no devido lugar. Essa chama-se paternidade responsável, que a igreja prega. Uma coisa eu queria dizer a vocês: não tem nada na vida melhor do que os nossos filhos. Não tem. Eu deixo minha família no sábado, no domingo, para pregar, só por amor a Deus, mais nada. Se você disser, você quer passar um final de semana lá em Paris, eu quero ficar com sua família aqui, eu quero ficar com a minha família aqui. Porque não tem alegria maior do que estar com seus filhos, com seus netos, aquilo que você construiu com seu sangue, seu suor, suas lágrimas, seu trabalho. Nós estamos deixando de ter a maior alegria desta vida, que é a alegria da família, a alegria dos filhos. Nós só não tivemos mais filhos, porque quando a minha esposa estava no 5º filho, depois do 5º filho, ela teve um mioma muito grande, teve que retirar o útero, ovário e tudo, porque corria risco de virar um câncer. Aí, infelizmente, não pudemos ter mais filhos. Entende? Então, é preciso pensar nisso hoje. Ah, mas vai faltar comida. Mentira. No mundo sobra comida. Só o que vai para o lixo nos Estados Unidos dá para manter o Brasil inteiro comendo. É mentira que falta alimento. A revolução verde da biotecnologia pegou uma vaca que dava 10 litros de leite, hoje a vaca dá 40, 50. Na inseminação artificial, etc. Tal. Pegou um hectare de terra que dava, não sei, 50 sacas de café, faz o mesmo hectare de terra com novas mudas, né? Com novos adubos, etc. Faz o mesmo hectare, dá 4, 5 vezes mais. Há produtores nos Estados Unidos e na Europa que são pagos pelo governo para não plantar, porque se plantar muito, sobra muito, o preço cai muito, não convém. É mentira que falta alimento do mundo. É mentira que vai acabar a água do mundo. Claro que nós temos que fazer um controle da água, mas nós temos lençóis aquíferos gigantescos do Brasil. Nós temos que acabar com o desperdício, nós temos que acabar com o consumismo, que tem para todo mundo. Então, a solução do mundo não é eliminar as vidas. Né? Existe uma filosofia muito interessante que é a seguinte: você tem 10 cabeças e você tem 9 chapéus, mas você precisa colocar um chapéu em cada cabeça, então está faltando um chapéu. Então você tem 2 alternativas: ou você corta uma cabeça, ou você arranja um chapéu a mais. A solução do mundo é essa: corta uma cabeça, é a solução de morte. Cultura da morte. Ah, vamos fazer aborto, vamos fazer eutanásia, vamos fazer controle de natalidade drástica. Não vamos deixar a vida existir. É cultura da morte. A cultura da vida, não.
Cortar a cabeça, não, vamos arranjar um chapéu a mais e colocar naquela cabeça. Gente, é o que a igreja nos ensina. Muito bem, o filho é um dom de Deus. O Salmo 126, né? O Salmo 126, 127 fala, o filho é um dom de Deus. Olha, gente, dom é um presente, é uma graça. A gente não rejeita um presente, né? É muito importante a gente resgatar o valor da vida, resgatar o valor dos filhos. Eu não estou dizendo aqui para todo mundo ter os filhos que não pode criar, mas aqueles que for possível criar. E eu vou dizer uma coisa a vocês, São Paulo diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho comigo que é mais fácil uma família de um filho único passar fome do que uma família com 10 filhos passar fome. Porque Deus não é incoerente. Deus não é menos generoso do que a gente. Cada filho que nascia na minha casa aumentava o dinheiro que entrava, sem eu mudar de emprego. É claro que eu fui fazendo uma carreira universitária. Então, a gente não deve ter medo de ter filho. A segunda razão que os casais não querem ter filho é medo. Medo é falta de fé. Terceira razão que caiu sobre nós, esta cultura de não ter filhos, né? É achar que no mundo tem muita gente, que vai faltar alimento, essas coisas todas que eu já falei. A igreja não embarca nessas coisas. O Papa Francisco soltou uma encíclica sobre ecologia, e nenhum momento da encíclica, que tem 200 e tantos parágrafos, em nenhum momento o Papa recomenda controle da natalidade. Pode ler, vocês vão ler, porque eu já li a encíclica inteirinha. Né? Teve um dia que o Papa falou que o casal cristão não precisa ter filho que nem coelho. Claro. O que ele quis dizer? Não pode ter os filhos que você não puder criar. Mas em seguida o Papa fala do valor dos filhos na família, no mesmo documento. Só que a mídia publica só uma frase, né? Não publica mais. Bom, mas o importante agora é o seguinte, os filhos que a gente tem que educar bem. São de Deus, não são nossos. Tanto assim que os filhos vão embora. Eu tenho 5 filhos, foram tudo embora. Já tenho 11 netos, cada um na sua casa, com a sua esposa, foram todos embora. Né? Os filhos não são nossos. A gente educa o filho para Deus e para a sociedade. Mas é missão dos pais educar os filhos para Deus. É missão. Nós não podemos permitir que o Estado queira substituir a educação dos pais. Não. Quem educa o filho na fé, na moral, é o pai e a mãe. Nós não podemos permitir que, né, o Estado obrigue você a colocar seu filho lá e aprender uma coisa que você não concorda. Isso chama-se totalitarismo, ditadura. Nós não podemos, nós temos que reagir contra isso. E eu estou vendo agora, por exemplo, aí, essa semana, tramitar no Congresso lá, o tal Estatuto da Criança. Sabe o que se propõe nesse estatuto? Se você fizer alguma coisa contra a criança que a criança não gosta, ele ia reclamar de você lá no Conselho Tutelar e você pode ser processado. É uma ideologia maldita que está jogando criança contra os pais. Você não pode mais dar um puxãozinho de orelha no seu filho, porque o seu filho vai lá, porque ele aprende na escola. Se o seu pai puxar a tua orelha, se o teu pai te dar uma palmada, vai lá no Conselho Tutelar e processa teu pai e tua mãe. Isso é algo muito triste. Você está jogando os filhos contra os pais. Gente, é um perigo isso. Eu fui pregar um retiro numa cidade em São Paulo, acho que foi Sorocaba, Araraquara, teve um pai e uma mãe que vieram chorando conversar comigo. Sabe por quê? Porque o filho tinha tendência a homossexuais. E o filho arranjou um namorado. O rapaz arranjou um namorado. E queria trazer o rapaz para morar na casa com os pais. Os pais disseram não aceitamos isso. Eles foram processar o pai na delegacia de polícia. Nós estamos chegando nesse ponto. Dos filhos começaram a jogar. Entende? Mas por quê? Porque estão aprendendo uma cultura de que a criança é livre, a criança tem que fazer o que ela quer. Que a criança tem que fazer o que ela quer? A criança tem que ser educada.
Se você pegar aí, por exemplo, o livro do Eclesiástico, no capítulo 30, que fala da educação dos filhos, né? O livro do Eclesiástico, do Eclesiástico, no capítulo 30, ele fala da educação dos filhos. Inclusive o título é esse, na Bíblia da Ave Maria, Educação dos Filhos. E ele fala assim, olha, aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com isto mais tarde. Claro que esse castigo não pode ser qualquer tipo de castigo. Minha mãe dava muito castigo para a gente. Acho ótimo. Mas qual era o castigo? Punha a gente castigo no quarto. Não batia, não humilhava, não machucava. 9 irmãos, né? 8 homens, brigava de montão. Vai de castigo você num quarto, você de castigo no outro quarto. Para você aprender, fica lá pensando que você não pode bater no seu irmão mais novo, você não pode falar palavrão, fica de castigo. É exatamente o que diz aqui. Aquele que ama o seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde, para que mais tarde você se alegre com o seu filho. Graças a Deus, eu recebi muito castigo. E quando eu ficava preso naquele quarto, eu via meus irmãos, pela janela, via meus irmãos jogando futebol, soltando pipa, eu ficava louco. Eu dizia, minha mãe, me dê uma surra e me solte. Ela disse, não. Vai ficar quietinha aí para você ficar pensando. Estão entendendo? O castigo é bom, e não pode ser um castigo que machuca, que ofende, mas o castigo, você cortar do seu filho um passeio que ele quer fazer, porque ele não estuda direito, porque ele não te obedece, você cortar dele o celular, você cortar dele o videogame, cortar o joguinho, não sei o quê, corte. Olha o que diz aqui, esse capítulo 30 é muito bom. Ele diz assim, aquele que dá ensinamentos a seu filho, será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre os seus amigos será honrado por causa dele. Então o pai e a mãe têm que dar ensinamento para os seus filhos. Não é? E aí, gente, tem uma coisa importantíssima. A gente só vai conseguir educar os filhos se a gente tiver tempo para eles. Entende? Mas aí eu trabalho, o marido trabalha, como é que a gente faz? Eu sei, todo mundo hoje precisa trabalhar. Mas então vamos aproveitar o tempo livre que a gente tem. Finais de semana, feriados. Se é possível, em cidade interior, aqui não sei, em cidade interior você consegue almoçar em casa. E aí é aquela hora do almoço, do lanche, que você então vai dando ensinamento para os seus filhos. Você escuta eles falar as coisas que ele ouviu na escola e você vai corrigindo. Esse é o nosso papel de pai e de mãe. Monitorar o crescimento da criança, monitorar a educação da criança. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, né? Educar pela conquista e pela fé. Por que eu usei esse nome? Educar pela conquista e pela fé. Você primeiro, para você educar seu filho, você precisa conquistar seu filho. Ah, mas como é que eu vou conquistar o meu filho? Eu aprendi a pensar muito nisso, porque quando meus filhos eram adolescentes, há uns, acho que 20, 30 anos atrás, um dia eu andava numa cidade, São José dos Campos, e passou na minha frente um carro, uma Kombi, que tinha uma frase escrita atrás assim, conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Nossa, meu sangue gelou. Meu sangue gelou. O que? Eu tenho 5 adolescentes em casa. Conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Aí eu fiquei pensando, como é que eu conquisto o filho? Eu vou ter que dar para ele a camisa da marca, o tênis Nike, a bicicleta da hora? Eu falei, não é por aí, porque se for por aí, o pobre não pode educar seu filho. Não é? Aí eu pensei em entender que você educa seu filho, você conquista o seu filho, não é por aquilo que você dá para o seu filho, aquilo que você é para o seu filho. Aprenda isso. Você não vai conquistar o teu filho com aquilo que você dá para o seu filho, mas aquilo que você é para ele.
um pai amoroso, uma mãe amorosa, um pai presente, uma mãe presente, entende? Ele vai sentir que você o ama. Então, quando você falar para ele, ele vai escutar, ele vai obedecer, ele vai te seguir. Porque a conquista, gente, é uma coisa muito forte. Eu acho que vocês todos aqui já tiveram namorados e namoradas, acho que já foram apaixonados, né? Você já viu um homem apaixonado, como é que ele é? Fica bobo. Tudo que a mulher gosta, ele gosta também. Tudo que a mulher quer fazer, ele quer fazer também. No fundo, ele quer estar perto dela. Porque ele foi conquistado por ela. Não é assim? Não é isso uma conquista? Então, o pai e a mãe têm que conquistar o filho tem que ficar apaixonado por você. Mas pelo que você é para ele. Um pai, sim, que às vezes corrige, às vezes põe de castigo, mas você não humilha ele, você não bate, você não judia, você não faz ele passar vergonha. E aí a gente erra muito nisso, sabe? Tem muito pai, por exemplo, que bate no filho, machuca o filho, não pode, não precisa. Eu eduquei 5 filhos sem bater em nenhum deles. E me amam profundamente. Não precisa bater. Outra coisa que a gente erra muito, chamar a atenção, aquilo que eu falei na palestra anterior, você chamar a atenção do teu filho na frente dos outros, ele fica humilhado. Não chame a atenção do teu filho na frente de um irmão, não. Por quê? Porque ele vai ficar envergonhado, ele vai ficar humilhado. E um filho humilhado, ele fica magoado com você. Quando você falar, ele não vai ouvir. Ele não vai acolher o seu conselho. Porque você é um pai que machucou o coração dele. Chama teu filho no quarto. Meu filho, vem cá. Eu e você, fecha a porta. Por que você está fazendo isso? Isso está errado. Isso te prejudica. E aí você faz. Só de você dar a ele a privacidade dele poder ninguém escutar o que você vai falar de correção a ele, ele vai abrir o coração para te ouvir e vai te agradecer. E vai te agradecer porque você respeitou a intimidade dele. Gente, tem uma coisa muito bonita na igreja, vocês sabem. Se um padre contar para alguém o pecado nosso que ele ouviu na confissão, esse padre recebe a pena mais pesada que a igreja tem para aplicar em alguém. É a excomunhão, está no Código de Direito Canônico. Se um padre conta o seu pecado para alguém que ele ouviu na confissão, ele é expulso da igreja. Ele não deixa só o sacerdócio, não, ele deixa a igreja. Ele é excomungado. Por quê? Porque a igreja respeita a nossa privacidade. A igreja quer que você tenha confiança absoluta que quando você confessar teu pecado, vai morrer no padre. Entenderam? Mas a gente não dá essa privacidade para os outros. A gente muitas vezes difama os outros na frente dos outros, de outras pessoas. Então, para conquistar o filho, é preciso todo esse cuidado. O jeito de você corrigir, o jeito de você castigar, o jeito de você chamar a atenção. Outra coisa importante, traga teu filho para perto de você. Infelizmente, muitos pais afastam os filhos. Ah, não, vai brincar lá na casa do amiguinho. Não, faça o contrário, traga para perto de você. Porque se você quer ser amigo do seu filho, seja amigo do seu filho. Entendeu isso? Se você quiser ser amigo do seu filho, seja amigo do amigo dele. Por quê? Porque ele ama os amigos. E se você não ama os amigos dele, ele vai ficar também aborrecido. Ah, mas tem amigo dele que não presta, não é bom para ele. Ótimo. Aproxima desses amigos que você acha que não é bom para o teu filho e explica para o teu filho por quê. Meu filho, este coleguinha não serve para você, porque é má companhia. Está escrito na Bíblia, a má companhia corrompe os costumes. Então, meu filho, com esse aqui eu não quero você, mas com aqueles outros eu quero. Traz para cá. Entendeu? E a criança vai entender isso. A criança vai entender essas coisas. Então, há uma série de procedimentos nossos de pais que a gente tem que tomar cuidado. Você quer ver outra coisa que eu aprendi com um dos meus filhos? De vez em quando você tem que ter coragem de pedir perdão para o seu filho. Um dia, eu tinha um filho que hoje está com 40
32 anos, mas ele era aluno da escola de engenharia que eu era diretor. É um campus da USP, lá em Lorena, na minha cidade. Eu era diretor e ele estava no 4º, 5º ano de engenharia química. Um dia, na hora do almoço, ele chega e disse que queria ir para um congresso de engenharia química em Florianópolis, tal, não sei o quê, e precisava de dinheiro para comprar uma passagem aérea e tal. Eu disse, Mateus, eu não tenho dinheiro. Naquela época eu tinha 5 filhos, tudo estudando e tal. Não tenho. E ele insistiu, eu não tenho. Insistiu mais ainda, eu perdi a linha com ele. Eu falei, aqui ó, chega. Eu já falei para você que não tem, cala a boca e pronto. Eu já estava com a cabeça meio quente também, com a faculdade, com uma série de problemas e tal. Mas esse menino ficou tão magoado com a bronca que eu dei nele, que largou o prato de comida e saiu da mesa. Aí caiu a ficha, né? Aí meu coração sangrou. Falei, puxa, na hora do almoço, uma hora de fraternidade, eu brigando com meu filho aqui. Aí me lembrei de uma frase do meu pai, que meu pai dizia assim, um homem quando erra só tem uma saída, pedir perdão e consertar o seu erro. Falei, chegou a minha vez. Aí ele chegou à noite da faculdade, mais ou menos umas 10h30, estava na cozinha fazendo um lanche, eu entrei na cozinha, fechei a porta da cozinha, cheguei perto dele, ele me olhou assim meio ressabiado, passei a mão no ombro dele, eu disse, Mateus, eu quero te pedir perdão, porque aquilo que eu te disse na hora do almoço não foi bem, vamos reconversar esse assunto todo. Gente, sabe qual foi a reação a resposta desse menino? Foram 2 lágrimas e 2 palavras. Pai, muito obrigado. E as lágrimas correram nele. Naquele abraço nosso ali, morreu o muro da separação. Estão entendendo? De vez em quando, a gente tem que pedir perdão para o filho. Ah, mas eu vou perder a autoridade diante dele. Não vai não. Teu filho vai te amar mais ainda. Teu filho vai entender que você o ama. Porque não é qualquer um que tem coragem de pedir perdão, não. É alguém que fez uma reflexão, entendeu que está errado, foi coerente, por isso foi pedir perdão. Teu filho vai entender isso. Vocês estão entendendo? A conquista. Então, educar pela conquista e pela fé. Aí depois você vai levar ele para a fé. Por que muito filho não vai para a igreja? Porque o pai e a mãe não conquistou esse filho. Porque quando você conquista esse filho, é como um jovem apaixonado por uma moça. Se a moça diz, não rezar um terço comigo, ele diz, vamos. Vamos na missa comigo? Vamos. Às vezes nem católico, não é, mas ele está apaixonado pela moça, vamos. O filho, quando está apaixonado por você ajoelha para rezar, ele ajoelha também. Você ensina ele a rezar, antes de almoçar, ele aprende. Nós sempre rezamos na nossa casa antes de almoçar. Um dia, um filho meu foi almoçar na casa de uma pessoa, e ele era pequenininho, devia ter uns 6, 7 anos. E foi almoçar na casa de um coleguinha, e o pessoal sentou na mesa para almoçar. Ele simplesmente falou assim, ué, aqui ninguém reza para comer não, é? Ele achou estranho. Estão entendendo? Por quê? Porque em casa estava acostumado. Senhor, obrigado por esse alimento. Tal. Ué, aqui ninguém reza para comer, não. Para ele é como se fosse uma norma. Entendeu? Então, quando você conquista a criança, tudo que você faz, a criança vai. Então, ela vai para a missa com você. Ela vai para a confissão com você. Ela segue o catecismo que você recomenda. Entenderam? Conquista o teu filho antes que o mundo conquiste. Antes que, sei lá, o drogado conquista. E aí você leva para a fé. Educar pela conquista e pela fé. Aí você vai dar a religião para ele, a catequese para ele, e ele vai te seguir, porque ele confia em você. Mais do que a professora, mais do que o mundo, ele confia. E hoje, gente, mais do que nunca, gente, hoje isso é importante. Porque o mundo hoje é perverso. A internet ensina diferente do que você ensina. E é muito difícil você tirar a internet do seu filho. É muito difícil você tirar a televisão do seu filho. Nós temos que hoje preparar a criança com senso crítico, com valores, para a criança dizer, não, isso aqui é contra aquilo que meu pai e minha mãe ensinaram.
Eu não quero isso daqui. Gente, eu saí da minha casa com 15 anos de idade. Até 15 anos de idade eu recebi uma formação muito boa na minha casa, no colégio de padres salesianos que eu estudei. Com 15 anos de idade eu fui estudar na escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas. Fiquei lá 3 anos. Eu me lembro que os colegas queriam muitas vezes, finais de semana, me levar para a zona de prostituição. Eu dizia, não, eu não preciso disso. Sabe, eu já tinha convicção daquilo que meus pais tinham ensinado, meus professores. Sabe, então a gente tem que moldar os nossos filhos, até aí 13, 14 anos, tem que moldar a cabecinha dele na fé, nos valores. Mas aí você tem que gastar tempo com eles, você tem que, entende? Fazer essa conquista. E a gente não precisa gastar dinheiro não, gente. Não precisa levar teu filho para Disney World, não precisa levar teu filho, não. Vou contar uma história para vocês. Desculpe eu contar a história da minha vida, porque minha vida é a vida que eu conheço, né? Eu tenho um filho, ele é engenheiro de produção hoje, né? Foi para a Embraer. E esse filho, quando ele fazia faculdade, era Faculdade de Engenharia de Produção, na Engenharia de Itajubá, na Universidade Federal de Itajubá. Eu fui professor da Universidade Federal 10 anos, depois eu vim para a minha cidade de Lorena, para ser diretor do campus da USP. Bem, um dia, meu filho, que foi para a engenharia em Itajubá, estava no primeiro ano de engenharia. E houve uma greve de 4 meses nas universidades federais. Aí o que aconteceu? Quando voltaram às aulas, os professores derramaram matéria, que aí cada professor quer tirar o atraso, né? Para cumprir a ementa do programa, da disciplina. E o meu filho, um dia, no mês de novembro, telefonou para mim, era uma sexta-feira, pai, olha pai, eu vou ter uma prova de física aqui, e eu tenho que tirar 9,5 nessa prova, senão eu vou para exame, e se eu for para exame eu vou repetir de ano. Por quê? Porque vai ser a matéria toda, e essa prova pelo menos é só a matéria do bimestre. Eu falei, Lucas, o que você quer que eu faça, cara? Você quer que eu vá e pedir nota para os seus professores? Aí brinquei com ele, ele disse, não pai, o que eu estou querendo é o seguinte, que o senhor sente comigo no final de semana inteirinho, o senhor é professor de física, e o senhor me ajude a tirar esse 9,5 na prova. Eu falei, bom, isso aí eu posso fazer, meu filho, você está com sorte, porque esse final de semana não tem retiro para pregar. E ele veio, de Itajubá, na nossa cidade, são 80 quilômetros, ele veio, trouxe os livros, né, Sears, Emansky, Halliday, Resnick, os livros de física, e nós ficamos o sábado inteiro, o domingo inteirinho, estudando até a noite, só paramos para ir na missa. Resolvi tudo que era problema proposto e resolvido com ele. Quando foi no domingo à noite, eu falei, agora você vai embora. Ele ia embora segunda-feira cedinho. Você reze na hora da prova, invoque teu anjo da guarda, que você só não tira 10 nessa prova se você der bobeira, porque você está sabendo tudo. Ele foi. Fez a prova. De noite me ligou na segunda-feira à noite. O telefone parece que até tremia do outro lado. Na época não tinha internet ainda não. Pai, tirei 9,6 na prova, pai. Falei, meu filho, essa nota é minha também, viu, meu amigo? Gente, eu não gastei com esse menino nem R$1 neste final de semana, mas eu gastei 12 horas. Estão entendendo? Estão entendendo o que é conquistar um filho? Eu pensei comigo, esse o traficante não leva. E não leva mesmo. Hoje ele está com 33, 34 anos, é um menino de ouro do meu lado. Entende? Então, não é gastar dinheiro, é gastar você com seu filho. Ele tem que ser a prioridade na sua vida. Aí você vai conquistar o teu filho e você vai poder levar seu filho para Deus. O Eclesiastes continua dizendo aqui várias coisas importantes. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo até invejoso. O pai morre e é como se não morresse, pois deixa depois de si um semelhante. Aquele que estraga seus filhos com mimos, versículo 7 do capítulo 30. Aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que lhes curar as feridas. Né? O filhinho mimado, você não pode deixar seu filhinho mimadinho.
Não. Você tem que fazer para ele o que ele não consegue fazer sozinho. Educar não é fazer as coisas pelo filho. É ensinar o filho a andar com as próprias pernas. Educar, gente, é ensinar a usar a liberdade. O dom mais precioso que Deus nos deu, mais do que a inteligência, mais do que a memória, é a liberdade. O que nos faz mais semelhantes com Deus é a liberdade. Entendeu? Então, você educar o seu filho é ensinar o teu filho a usar a liberdade. O que é a liberdade? A liberdade é essa faculdade que Deus nos deu de escolher entre o bem e o mal. Educar é fazer ele escolher o bem. Liberdade não é eu fazer o que eu quero. Naquela revolução hippie lá dos anos 60 na França, eles escreviam nas paredes: é proibido proibir. Eu falei, eu queria estar aí. Eu queria estar aí, que eu ia bater sua carteira, ia botar no meu bolso, e você ia ficar quietinho, que é proibido proibir. E se você reclamar, eu vou tirar o revólver, vou dar um tiro na sua testa, e você vai ficar quietinho. Por quê? Porque é proibido proibir. Vocês estão vendo que loucura? Esse é proibido proibir chama-se libertinagem, não é liberdade. Liberdade é uma coisa, fazer o bem, escolher fazer o bem, né? Esse negócio não tem liberdade, não tem, isso tem nome: anarquia, anarquismo. Quem quer derrubar a sociedade começa a pregar essas coisas, né? Anarquia, não. Então, o educar é você ensinar para o seu filho como usar a liberdade. É como você dirigir um carro. Você vai dirigindo um carro, se o carro está em dia, pneus bons, estrada boa, linha reta, não está chovendo, asfalto bom, você pode andar 110, 120, né? Nas estradas que permite. Agora, meu amigo, se está chovendo, estrada de curva, aí, meu amigo, você pisa no freio. E obedece às placas de trânsito. Olha, lombada, não corte, cotovelo, vá devagar, porque se você desobedece, você vai cair no precipício e vai morrer. Então, vocês estão vendo? O que a gente faz com um carro, solta, segura, é o que você tem que fazer com o seu filho. Na medida que o teu filho mostra responsabilidade, na medida que o teu filho responde aquilo que você deu para ele, você deu a chave do carro na mão dele, ele já tem idade, já tem carro, ele não abusou, deixa. Se ele abusar, toma a chave do carro dele. Toma a chave do carro. E assim tem, entendeu? Pisa no freio, no acelerador, no freio, no acelerador. Quem comanda é o teu filho. Ele vai dizer para você o que você vai ter que fazer. Isto é educar. Ensinar a usar a liberdade. Para amanhã ele ser um homem que pensa com a cabeça dele, tem um senso crítico e não é uma vaquinha de presépio aí que vai engolindo qualquer coisa que a sociedade, a mídia e a moda colocam na frente dele. O Eclesiastes ainda diz aqui: um cavalo indômito torna-se intratável, a criança entregue a si mesma torna-se temerária. Olha que interessante a comparação que ele faz. Um cavalo indômito torna-se intratável. Quer dizer, é um cavalo que não foi adestrado, né? Não foi amansado. Se você montar nele, ele te derruba. Ele diz: assim é uma criança abandonada a si mesma. Ela te causa medo. Por que nós temos aí bandidinhos com 12, 13, 14 anos de idade matando, roubando, porque não teve um pai e uma mãe em cima educando? Os educadores famosos como Piaget e tantos outros diziam: educa a criança para não ter que punir o adulto. Educa a criança para não ter que punir o adulto. Mas o que está acontecendo hoje no nosso país? Os professores hoje estão ficando com medo dos alunos, porque estão dando tanta corda para a criança, tanta corda para o aluno, que o aluno se acha no direito de não respeitar mais os professores e os seus pais. Isto está dentro da mesma filosofia daqueles que querem destruir a família.
Por quê? Porque sabem que quem segura os valores éticos e morais da civilização judaica cristã, quem segura é a família cristã. Então, um jeito dos controladores da sociedade, dos controladores poderem tomar posse e fazer do mundo o que quer, é destruir a família. Porque destruída a família, você corta as colunas da civilização cristã. Entende? Não precisa de um estatuto desse da criança, como estão fazendo. Não precisa. Eu nunca precisei de estatuto de criança para respeitar meus filhos, educar meus filhos com dignidade. Não precisa. Nunca precisei que um filho meu fosse num conselho tutelar para que eu o respeitasse e o amasse. Pelo contrário. Nós temos que pensar em tudo isso. Nós estamos vivendo dentro de uma situação que causa preocupação. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Não te ponhas a rir com ele, para que não venhas a sofrer com isso e não acabes rangendo os dentes. Ele diz aqui, adula o teu filho e ele te causará medo, é aquele pai, que o filho fala coisa errada, ele acha graça. O filho briga com a professora, ele briga com a professora também. O filho briga com a polícia, ele briga com a polícia. Meu filhinho está sempre certo. Vai, adula teu filho. E amanhã você vai chorar. Entende? Não. Ser pai não é ser paternalista. Paternalista é aquele que passa a mão por cima dos erros do filho. Tem que corrigir. Senão, a gente vai criar aí uns verdadeiros monstrinhos aí no meio da sociedade. Eu gosto muito dessa frase aqui, versículo 11. Não lhe des toda a liberdade na juventude. Não feches os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto é jovem. Castiga-o com varas enquanto ainda é menino. Claro que ninguém mais vai usar vara, né? Esse texto foi escrito aqui 300 anos, 200 anos antes de Cristo. Naquele tempo usava a vara mesmo, né? Não precisa. A Bíblia tem que ser interpretada, né? Hoje nós temos uma psicologia que ensina que não é por aí. Então não é usar vara. Mas, isso que ele diz aqui antes, né? Isso que ele diz aqui antes, não lhe des toda a liberdade na juventude, né? E ele fala que assim, não feches os olhos às suas extravagâncias. Isso é muito sério. Tem muito pai, tem muita mãe que está vendo o filho entrar pelo mau caminho, às vezes um namoro desregrado, e fica quieto. É moda, acha bonito. Aí vai ver para onde é que o filho vai. Sabe, esses dias eu estava na missa, eu vou à missa todo dia de manhã, e tem uma pessoa, uma senhora, que vai à missa também de manhã. E aí, num dia desse, ela me abordou e disse: professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Todo mundo quer fazer pergunta para mim, né? Eu ando na rua, tem gente que me para, quando eu posso eu respondo, graças a Deus. Aí ela me disse: sabe o que é, professor? É que a minha filha está namorando uma menina, a minha filha está namorando uma menina, e ela pediu para trazer para minha casa. Eu posso? Eu falei: a senhora já sabe a resposta. A senhora é católica, a senhora vem à missa aqui todo dia. Ah, não pode, né, professor? Então, por que o senhor está perguntando para mim? A senhora acha que eu vou dizer para a senhora que pode? Ah, agora aí que eu fiquei mais assim constrangido. Ela disse: mas sabe o que é, professor? A minha vizinha disse que hoje isso é normal. Estão entendendo? Ela sabia o certo. Mas porque a vizinha falou: hoje isso é normal, botou uma interrogação na cabeça dela e veio perguntar para mim. Vocês estão entendendo o que o mundo faz com a gente? Uma mulher de comunhão diária, ali ela sabe a doutrina da igreja, mas porque a vizinha falou que hoje isso é normal, mas será que é normal mesmo? Será que eu tenho que deixar? Não, não tem que deixar não. Viva a tua fé, viva a tua doutrina. Entende?
Bem, e aqui, gente, tem muito mais coisas que a gente podia falar, mas eu vou para as perguntas, porque já são 15 para as 4, ok?